Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Yuri Belchior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a herança rural, a vida rural no Brasil colonial. Nós vamos também falar sobre dois conceitos muito importantes que o Sérgio Buarque criou para poder explicar essa relação entre espaço e poder. Antes da gente começar, já se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o seu joinha para ajudar o vídeo a ser mais conhecido aí na plataforma do YouTube e também ative o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente disponibiliza aqui. Bom, a gente está fazendo uma resenha, não é, sobre o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Na primeira parte nós falamos sobre alguns traços culturais, né, dos países ibéricos. Na segunda parte nós falamos sobre os conceitos de trabalhador e aventureiro, que vão ser muito importantes para poder entender como que a colonização, né, ia gerar esse povo, né? Isso aí seria dois traços muito importantes na nossa Constituição enquanto nação, né, desses dois modos de vida, que um ia predominar, que seria o aventureiro. E nessa terceira parte, nós vamos falar sobre a herança rural. Afinal de contas, a colonização ela instituiu um modo de vida rural aqui no Brasil, né, no caso na colônia. Esse modo de vida rural ele foi muito importante para poder determinar o tipo de sociedade que a gente ia ser. Por quê? Nós estamos falando de fazendeiros que eram escravocratas, né? Que escravizavam as pessoas, né? Que roubavam a mão de obra delas, né? De trabalho, era um trabalho forçado e que tinham grandes lucros para si. Essas famílias, desses fazendeiros, os filhos deles iam para a cidade, né, filhos ricos, né, iam lá e dominavam a política. Então, essa camada, essa classe social, vamos falar assim, eles tinham um grande, imenso poder. Entretanto, a partir de 1888, com a abolição da escravidão, né, eles começaram a ter um declínio. Na verdade, esse declínio vem um pouco antes. Entre 1850 e 1855, houve uma grande tentativa de modernização. Uma tentativa de modernização muito maior do que nós teremos com o advento da República, né? Qual foi essa tentativa de modernização? O Sérgio elenca alguns pontos, né, que ocorreram entre os anos de 1850 e 1855, para poder mostrar como que foi essa tentativa de modernização. Em 1851, por exemplo, surge o novo Banco do Brasil. Depois surgem outros bancos, ainda, né, nesses 5 anos aí surge o Banco Rural Hipotecário, tem construção de linhas férreas, né? Surge a primeira linha telegráfica do Rio de Janeiro. Então você tem uma série de tentativas de modernizar o país nesse período. Essa tentativa de modernização ela vai ser uma liquidação ou um esforço no sentido de liquidar esse poderio rural. Essa tentativa de modernização, por sua vez, ela seria um processo que ela teria que gerar um choque interno entre as estruturas de poder. Porque para o país se tornar um país moderno, capitalista até, né, segundo os ideais liberais, algumas práticas antigas dos proprietários rurais, elas deveriam ser deixadas de lado. A própria escravidão, que eles defendiam muito, precisava ser deixada de lado. Vamos pensar agora, vamos fazer uma pausa nesse momento. Pensa, por exemplo, o quanto às vezes os donos das indústrias e os grandes latifundiários, que ambos têm expressão no Congresso Nacional, às vezes têm que bater de frente um com o outro, né? Como nos ensina o genial Adam Smith, o mundo ele é movido por interesses, e esses interesses às vezes são conflitantes. Então nós estamos falando aqui de uma tentativa de modernização
que aconteceu no século XIX, e esse esforço de modernização ele produziria efeitos em uma camada, né, social, que seriam os proprietários rurais, né, os donos das grandes fazendas, né, um efeito negativo. Então, vamos demarcar então, a importância desse momento, desse esforço, dessa tentativa de modernização. Nós estamos percebendo que, para o país, né, conseguir se modernizar efetivamente, ele deveria deixar certos hábitos, mas esses hábitos, ao mesmo tempo, eram o que sustentava o poder. Então, veja bem como é conflitante essa questão, como é complexa, né? Não se trata apenas de um ganhar e o outro perder, não, né? Se um time que sustenta o país perde, todos perdem, né? Mas ao mesmo tempo ele perder nesse momento pode ser importante para que outro tipo de desenvolvimento mais, entre aspas, sustentável, nós não estamos falando do que nós entendemos hoje por desenvolvimento sustentável, mas digamos, um desenvolvimento mais efetivo, no sentido de modernização mesmo, né, da indústria e tal, possa ganhar. É importante que os antigos donos do poder percam um pouco. Então é importante compreender isso. Por quê? Um dos efeitos desse esforço de modernização vai ser uma forte crise econômica na década de 1860, né? Mais especificamente 1864. Alguns bancos até quebraram, né? E esses bancos eram importantes até para o setor rural. Então isso vai gerar a primeira grande crise econômica, né, no Brasil, que é essa crise de 1864. Nós não vamos poder falar muito detalhadamente sobre ela, mas é importante demarcar esse período e fazer esse link entre uma tentativa, um esforço de modernização em um primeiro momento e uma crise econômica, né? É como se fosse um parto, né? Para poder se modernizar em algum ponto, precisava sofrer um efeito, né, de descolamento de certos hábitos. Então, um dos efeitos que isso vai gerar, né, esse poderio dessas famílias rurais, vai ser uma certa particularização, né, e uma tomada da política pelo setor privado. Vou explicar como que isso acontece. Como esses proprietários rurais, né, eles tinham muito poder, eles meio que tinham ali na região deles, inclusive no que acontecia dentro da fazenda, uma certa dominação quase feudal, né? Ele tinha o poder de decidir tudo de forma caprichosa, né? E é como ele agia ali, no meio das terras dele, definindo o que ia ser o futuro de filho, de esposa, de trabalhador, de tudo, né? Às vezes matava e ficava por isso mesmo, porque eles eram donos ali da lei, de tudo, né? É com esse ímpeto caprichoso que eles vão para a política. Então vai ter uma certa tomada, né, do poder político por interesses particulares. Eles não estavam defendendo interesses da nação, eles estavam defendendo interesses da grande propriedade rural, né, da sua atividade. Eles não estavam defendendo um interesse coletivo, eles estavam defendendo um interesse individual. Então essa tomada, né, do individual, né, do privado, do público, aliás, pelo privado, ou que a gente pode também falar de uma tomada, né, do Estado por famílias, por determinadas famílias, ela já é uma característica ali no século XIX, né, se a gente pensar especificamente desse lapso temporal que a gente está tratando. É muito interessante a gente perceber que hoje, em 2018, ela persiste. Porque você tem lá no Congresso, né, a bancada rural, né, que também a gente vê que não defende interesses da nação, ela defende interesses dos latifundiários, né, é o que a gente chama de agronegócio. O agronegócio hoje evoluiu um pouco, né, não é tão primitivo quanto era nesse momento, mas a gente sabe como foi a atuação, por exemplo, da CNA, né, nessas eleições. É importante fazer esses links entre períodos da história e alguns comportamentos e grupos que persistem articulados e com o mesmo tipo de atitude, né? Eles tomaram o Estado, né, com interesses particulares. Agora, para a gente poder compreender como
essa herança rural, né, essa bancada rural, vamos falar assim, nesses termos, mas não é necessariamente uma bancada, né, uma herança de um modo de vida rural. Ele criava um espaço de poder, né, e um poder muito forte, muito arraigado, né, muito enraizado, para aproveitar o termo raízes do Brasil, né, na nossa sociedade. A gente precisa entender como que vigorava a ideia de talento, por exemplo. O que era um indivíduo talentoso, né? Para poder explicar isso, o Sérgio faz uma oposição interessante entre... Na verdade, ele explica que havia uma oposição entre a ideia de inteligência e esforço físico. A inteligência, ela era algo ornamental, um enfeite, né? Algo tipo assim, cheio de palavras que rimavam, de palavras bonitas, que soavam bem, mas ela não era tão provida de um esforço metódico, físico, né? De um trabalho intelectual rigoroso, não. Ela era um enfeite, um ornamento, né? Próprio das classes, né? Livres, dos nobres, dos homens livres. A inteligência não era coisa de povão, não. Essa coisa de pobre para a universidade, isso é uma coisa muito recente na história do Brasil. Isso não era coisa normal. Isso é muito importante destacar. A atividade física, né, que é a atividade de interferência na natureza, ela era sim isso sim era coisa das classes mais baixas, né? Do esforço físico, de interferir na natureza, de realizar trabalhos manuais. Isso era coisa, não é coisa de nobre. Isso é coisa de classes mais baixas. Como geralmente se fazia isso? Né? Ou escravizado, ou vendido, né? Sua mão de obra vendida, né? E isso em oposição à inteligência. Essa interferência na natureza, quando ela for realizada, ela vai ser realizada em favor da classe dominante. É muito importante a gente demarcar esse ponto de oposição, né? De uma inteligência que está mais voltada para o ornamento, né? A especulação intelectual, inclusive, ela não era louvada como algo que pudesse transformar o mundo. O bom inteligente é aquele que fica lá, que diz as coisas bonitas, que estuda, lê, mas não lê de modo rigoroso, não faz pesquisas, não faz leituras sistemáticas de modo a interferir no mundo. Nada disso, né? Qual que é a consequência disso para a sociedade brasileira? É que isso vai fazer com que essa mentalidade da casa grande, ela domine todos os espaços, inclusive os espaços da cidade. Essa oposição, né? essa inteligência que não vai interferir na natureza, que não vai interferir no jeito que as coisas estão aí, né? Ela vai gerar uma burguesia urbana meio caduca, né? Uma burguesia urbana que, na verdade, vai estar filiada, né, a defender o interesse das classes dominantes que eram rurais. Qual que é a consequência disso para o espaço? É que, por exemplo, a regra geral é que as cidades sejam abastecidas com os produtos do campo, né? Então, o campo serve à cidade. No Brasil, acontece o contrário. As cidades se tornam cidades precárias. Elas só servem para poder ter lá a casa do fazendeiro, ou dos filhos do fazendeiro que ocupam a política, mas é o campo que domina, né? A cidade existe para servir ao rural, né? Não existe uma efetiva urbanização. O que acontece é uma urbanização muito precária, né? O interessante é que as fazendas estejam bem. Pouco importa a cidade, os habitantes da cidade, né? Isso ali no século XIX. A gente vê que esse movimento começa a mudar nesse momento. Mas ainda tem essa subserviência, né, do urbano a esse modo de vida rural. Essa burguesia que estava surgindo, essa burguesia urbana, era uma burguesia urbana que defendia velhos interesses. A mentalidade da Casa Branca, a mentalidade da Casa Grande, né? E serve também a mentalidade da Casa Branca, porque foi um ato falho interessante. Ela estava, né, enraizada ali nessa burguesia que estava nascendo, né? Então você não pode pensar que vai ser uma burguesia revolucionária, que vai ser uma burguesia que vai ser muito pró-modernização, né?
ela vai defender velhos interesses. E isso explica até a mobilização social, né? A mobilidade social. Quando algumas classes conseguiam alçar um pouco os degraus, né, da sociedade, por exemplo, né, um indivíduo de uma classe muito baixa, ele consegue melhorar um pouco de vida, quando ele sobe algum pouquinho assim na estrutura social, ele não vai defender os interesses populares originários dele, ele vai defender os interesses da classe dominante, né? Então, olha para você ver, ele muda a cabeça. Por quê? Porque ser inteligente, né, ou ser classe dominante, né, ser um pouquinho melhor nos estratos sociais, não era defender interesses populares, não. Isso só mostrava que você era pobre mesmo, né? Para que você realmente, né, mostre que você subiu, você tem que defender os interesses dos de cima, né? Para que menos gente possa subir, vamos falar assim. Eu percebi nesse momento dessa forma, né? Isso é muito claro. Isso é muito claro, inclusive, se a gente pensar esse surgimento, né, essa origem. A gente pode fazer um vídeo depois pensando nessa forma. Essa origem da classe média. O que é a classe média? O que é a classe média brasileira? Como que ela surgiu? Parece que esse ponto que o Sérgio fala, né, do surgimento de uma burguesia capenga, né, é já um ponto de origem da classe média brasileira. Mas vamos deixar isso para um vídeo futuro. A gente pode pensar já um pouco sobre isso, né? Bom, continuando. Esse domínio, né, da Casa Grande, né, na mentalidade das cidades, né, e da Casa Branca também, a gente pode falar assim, né, esse domínio ele vai ser muito importante porque os espaços que vão surgir vão ser espaços de poder. É muito importante a gente pensar a cidade como espaço de poder, né? A gente viveu aí junho de 2013, toda a questão das cidades, a revolta das cidades, né, a importância da configuração das cidades para a política. Já nesse tempo, isso ficou muito demarcado. Se a gente olha para esse princípio de urbanização do Brasil, a gente vê isso muito forte, né? A cidade constituída como espaço de poder. E aí é importante compreender essa parte para a gente poder entender os dois conceitos que o Sérgio vai usar. Ele gosta, como eu já disse em vídeos passados, de pares de conceito, né? E esses dois conceitos são o conceito de semeador e ladrilhador. O semeador é aquele que vai se conformar com a natureza. Ele não vai fazer uma urbanização metódica, racional. Não vai haver um esforço da inteligência de alterar e transformar a natureza, o espaço, não. Né? As ruas vão ser construídas, uma coisa meio caótica, assim, né? Vai acontecendo, né? E isso contribui para essa precarização das cidades, né? Já, por exemplo, e aí ele faz um paralelo entre as cidades portuguesas e as cidades espanholas. Em algumas cidades espanholas você vê, né, a praça central, né, tudo organizado, um padrão de organização, até de formação, que a gente pode chamar de quarteirões, por exemplo, né, tudo retinho, assim, né, ou de forma geométrica, propondo, né, uma certa organização mental. Isso é próprio do ladrilhador, daquele que se impõe sobre a natureza e visa alterar o seu meio. Então nós temos, repetindo, o semeador, que é a colonização portuguesa, né? Ele vai fazendo ali para o rumo, né, algo muito parecido com um conceito que a gente viu antes, né, do aventureiro, né? Ele vai fazendo. E em oposição a esse semeador, nós temos o ladrilhador, que é aquele que se impõe e altera o meio nessa forma de construção das cidades. Isso vai gerar impacto, né, sobre a forma como essas sociedades vão se ver. Se a gente pensar que os espaços são o ambiente onde se expressa o poder, né? O poder político, o poder social, enfim. O que vocês acharam desses conceitos? Vocês acharam que essas ideias
iluminam de alguma forma o que nós vivemos hoje? E agora vamos pensar de um modo bem teórico a relação entre os conceitos semeador, ladrilhador e entre os conceitos trabalhador, aventureiro. Se você não viu o vídeo sobre o trabalhador aventureiro, eu vou deixar no card aqui para você. Mas o que você achou? Você achou que tem alguma relação, esses pares de conceito? Ele está sempre procurando, né, explorar essas oposições, essas contradições, né, geralmente binárias. Né? Você acha que elas respondem de alguma forma à nossa realidade? Vocês acham que essa origem rural, né, esse modo de vida rural da herança da colonização portuguesa, né, que também vai ter um impacto sobre quando a gente pensar a questão da escravidão, né, eles respondem um pouco a como nós percebemos algumas camadas da nossa sociedade hoje? Deixa aí para mim nos comentários. É muito importante saber o que vocês estão achando, o que vocês pensam sobre esses conceitos, se esses conceitos te ajudam, de alguma forma, a interpretar a realidade brasileira que nós vivemos hoje. Por hoje a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o homem cordial, que é um mito, né, fundador da sociedade brasileira, aí, criado pelo Sérgio Buarque de Holanda, e que é um dos pontos mais conhecidos, célebres do livro. Né? Não deixe de se inscrever no canal, já deixa o joinha aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e assista os vídeos anteriores, os vídeos tanto sobre a resenha do Sérgio Buarque, quanto sobre outros livros. Tem aí o livro do Gessé Souza, tem livro sobre educação do Leandro Carnal, tem vários livros aí. Conto com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal quem está chegando, quem não está chegando, quem está junto com a gente aí há um tempo, muito obrigado pela oportunidade. Valeu!